Bom dia a todos e a todas. Nós estamos aqui mais uma vez no nosso pré-lançamento do livro do maestro Henry Leck, desta vez com os convidados Paulo Castro e Maíra Ferreira, e os mediadores, né, sou eu, Paulo Paraguaçu do Espírito Santo, e a Lília Valente, a diretora-geral do Gran Finale. E hoje nós vamos conversar com os nossos queridos aí que participaram do Gran Finale e foram até a Butler University estudar, certo? E eu gostaria de iniciar convidando a Lília para falar um pouco sobre a sua trajetória no Gran Finale, um resumo do nosso grande festival Gran Finale no Brasil e sobre as expectativas que nós estamos para esse livro que vai chegar daqui a uns dias. Bom dia a todos. Nós já realizamos 3 edições do Gran Finale, né? Estamos para a 14ª. Ainda a gente não tem a 14ª confirmada, mas a gente continua na batalha, né? Para que ela aconteça. E para quem não sabe, né? Vou falar rapidinho assim. O Gran Finale é um evento diferente, é um festival diferente, porque os corais se unem para formar um grande coro e cantam o mesmo repertório, sempre com um convidado especial, né? No caso, o maestro Henry Leck fez 7 das 13 edições. A gente teve também a Carmen Metig Rocha, da Bahia, maestro Elias Moreira da Silva, daqui de São Paulo, maestro Teru Yoshida também, e também da Butler University, o maestro Dr. Tim Bremer, né? E eu conheci o maestro Leck em 96 e tive aí em Indianápolis, aí, né, por causa do Paulo. E eu tive em Indianápolis, na Butler e no ICC em 98. E a partir daí, a gente, de todos os aprendizados e experiências que eu tive, é que surgiu, alguns anos depois, o Gran Finale, todo esse contato com o maestro Leck. E esse ano, assim, eu estou muito feliz de estar com a minha editora, né, chamada Editora Pro Coral. Consegui os direitos autorais e a tradução do livro do Leck, que é a Bíblia do Canto Coral, para o português. Né? A gente está indo numa campanha de pré-venda já do livro, que vai ficar pronto agora em setembro, né? E, assim, muito orgulhosa de ver aqui o Paulo e a Maíra, né, que são pianistas do Gran Finale, e que eles têm uma história muito bonita de trajetória de vida para contar para a gente hoje, para compartilhar com a gente, né? Lília, o que o Gran Finale tem de diferente de outros festivais no Brasil? Então, é essa questão de, normalmente num festival, cada grupo vai lá e se apresenta individualmente, né? Vai lá e mostra seu repertório, 4, 5 músicas e tal. E no Gran Finale a gente prepara, os corais são pré-selecionados, recebem o repertório que o maestro convidado escolhe, preparam, seus coralistas com seu regente se preparam, para que a gente junte tudo isso em 2 dias de ensaios e faça o concerto. Por isso o nome Gran Finale, né? Uhum. Além disso, tem um workshop para os regentes com esse mesmo maestro convidado. Todos os participantes recebem o repertório do Gran Finale, que normalmente são 3 músicas, que é uma parte do coro infantil, uma parte do coro jovem. A gente tem 2 grandes grupos, né, infantis e jovens, com um CD de ensaio para se prepararem. Então, todos que participam, você pode participar do Gran Finale só como regente, ou você pode participar com o seu coral, né? Sim. E você participando como regente, você recebe as partituras e o CD de ensaio com as vozes gravadas em separado. E acho que um grande diferencial do Gran Finale, né, é a questão dos regentes poderem assistir esse maestro convidado ensaiando e trabalhando com as crianças e os jovens, né, e ver na prática como ele trabalha, como ele conduz esses ensaios e esse repertório, sabe? Uhum. Acho que é isso. E tem muito mais coisa, né? Porque assim, a gente tem... A É história é comprida. interessante. E um dos pontos interessantes que eu vou falar como participante e regente coral é o próprio repertório escrito para essa faixa etária, né? Por exemplo, eu trabalho com coro infanto juvenil. Muitas vezes a gente tem que fazer uma adaptação de uma partitura porque
aquela peça ela não está escrita para um coro infanto-juvenil. E a gente precisa fazer. No Granfinale já há uma peça já pronta, escrita com a tessitura, com a extensão vocal dessa faixa etária. Então, um fator muito importante também é de irmos e voltarmos com um repertório lindíssimo e que a gente pode também trazer para os nossos coros. Lília, antes de eu começar a fazer as perguntas dos nossos convidados queridos aí, como que você conheceu a Maíra e o Paulo Castro e como que se deu? Eu sei que é uma história longa, mas você pode resumir se quiser. Como Bom, se deu essa escolha esse investimento com eles para serem... Porque eu acho que isso é um investimento também musical e acadêmica na vida deles como instrumentistas acompanhadores, né, pianistas acompanhadores deste festival tão importante no Brasil. então, o Paulo, eu conheci através do Marcelo Resch, né? Eu acho que o Paulo já cantava no grupo do Marcelo, enfim, eu conheci através do Marcelo Resch, em algum evento, assim, né, nesses encontros que a gente se tromba aí no meio musical. E eu tava começando um trabalho numa ONG, né, e precisava de um pianista. E chamei ele para me acompanhar. Eu acho que a nossa história começou por aí. E a Maíra, eu recebi um videocassete, assim, né? Era tempo do videocassete ainda, gente. Com uma gravação do coral dela, lá de Botucatu, que chama Joana de Ângeles, né? Para participar da seleção do Granfinale, né? Ela escreveu o coral para participar do Granfinale. Isso, assim, acho que na quinta edição, sexta, faz muito tempo já, né? E aí ela veio para o Granfinale como regente do grupo dela, né? Foi assim que a gente se conheceu, faz tempo. Legal. Muito tempo, né? E além de investir na vida de regentes, cantores, de instrumentistas também, né? Que legal. Importante, né, esse espaço. Uhum. Queridos, vamos começar agora as perguntas a vocês. A gente começa pelas damas, certo, Paulo? Mas é a mesma pergunta para ela, vai ser a mesma para você. Qual o papel do Granfinale na vida de vocês? Acho Bom, que eu vou gente, pedir para eles falarem um pouco, desculpa, para vocês falarem um pouquinho do que vocês estão, né, do que vocês estão fazendo, se apresentarem um pouquinho. Ah, sim, Acho que, e verdade. aí, Esqueci de por falar esse favor. detalhe. Então, Obrigado, bom Lília. dia, primeiro, para todo mundo. Bom Obrigada, dia. Lília, pelo convite. Obrigada, Paulo. Estou super feliz de estar aqui, Imagina, principalmente prazer. de estar dividindo isso com vocês e com meu amigo Paulo Castro, que eu estou morrendo de saudade, que eu amo muito, 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 e que é super importante aí nessa trajetória Granfinale, Butler, vida. Bom, eu sou regente coral e pianista, embora tenha sido pianista do Granfinale. Eu não atuo mais como pianista, né? Então, hoje eu trabalho no Teatro Municipal de São Paulo. Eu estou como regente interina do Coral Paulistano. Eu também rejo o Coral Avançado do Instituto Bacarelli e o Coro Jovem da Escola Municipal de Música, que também é da Fundação Teatro Municipal. Bom, como a Lília disse, eu conheci o Granfinale como regente em 2005, se eu não me engano. Eu também doida, assim, com 18 anos, levar 40 crianças, e foi super incrível, porque foi o Granfinale do Teru. Tá. E para mim, tem muito a ver com a resposta dessa pergunta que você fez, da importância do Granfinale, porque simplesmente foi essa porta aberta para esse mundo novo de coro infantil e de coro juvenil. Até então, eu nem cursava a regência ainda, eu era aluna de piano na Unicamp. Depois do Granfinale, alguns eventos da Arce e conhecer alguns colegas da área, Lília, Silmara, Gisele e outras tantas, que eu me apaixonei também pela música coral. Então, o Granfinale, ele teve um papel antes de construção de carreira, de também me fazer ter esse amor pela música coral e descobrir uma profissão. Então, eu acho que o festival e esse encontro, eles foram fundamentais
para essa decisão na minha vida, assim, não, é isso que eu quero. Tanto que o piano é sempre muito importante, mas deixou de ser a minha prioridade. Ainda bem, né? Porque eu sempre gosto de estar com as pessoas. E coral, embora agora a gente não possa, não tem uma melhor forma de aglomerar, não é mesmo? E o Gran Finale, e falando de aglomeração, acho que o Gran Finale, assim, eu me lembro o concerto na Sala São Paulo, foi a primeira vez que eu pisei na Sala São Paulo. E aí você vê, eu lembro, eram 550 crianças, na época tinha a Beca da Vivo ainda. Meu Deus, mas eu acho que assim, eu nunca não parei de chorar o concerto inteiro, né? Eu acho que é arrebatador, eu acho que ver crianças que não se conhecem, para mim isso foi muito simbólico. Eu vim do interior, de Botucatu, é um grupo da periferia. 95% dos alunos não tinha vindo ainda para São Paulo, então foram várias oportunidades, né? Sair de Botucatu, vir para São Paulo, conhecer outras crianças, cantar numa sala de concerto super importante, ou a mais importante do Brasil, ser regidos por um maestro norte-americano. Então, para mim, era esse misto de essa mudança na minha vida e também na vida, como isso reverberava na vida dessas crianças e desses jovens. Então, só para resumir, na verdade eu estou narrando a minha experiência, o Gran Finale foi fundamental, simplesmente fundamental para as decisões e para o lugar que eu estou hoje, né? De ter buscado, de ter estudado e continuo estudando. Por isso também a importância do livro que a Lília tá lançando. Então, acho que é isso. Eu espero que eu tenha respondido. Espetacular. Com certeza. Você disse das crianças Acho que agora é o Paulo, não? das crianças que você levou. Eu vou passar para ele, só um minuto. Obrigada. Você disse das crianças que você levou, que são carentes, para uma sala São Paulo. A gente tem essas experiências com as crianças que às vezes não conseguem cantar no teatro porque não participam de um coro mais acadêmico, né? Então isso é importante. E isso não tem preço que pague a gente proporcionar isso aos nossos alunos. Então isso é maravilhoso, isso é emocionante, isso é lindo. E assim, rapidinho, só comentando, eu acho que foi justamente isso que o Gran Finale trouxe para elas, que é sair desse lugar de crianças carentes, que eu acho até um termo que eu acho que você taxa, né? E não é o caso, de simplesmente, vocês podem, isso aí, pessoal. Isso aqui é de vocês. O lugar de vocês é onde vocês quiserem. Precisa de uma oportunidade, precisa de pessoas que sejam entusiasmadas, que sonhem alto, que é o caso da Lília, que foi o caso do meu pai, que foi a pessoa que lutou para colocar 40 crianças num hotel em São Paulo, no meio da Paulista, né? Precisa dessas pessoas, mas eu acho que o recado que fica isso aqui é de vocês podem, né? Uhum. Bom, agora o nosso querido Paulo Castro. Você pode falar sobre a sua trajetória, quem você é, porque tem muita gente aqui que não conhece essa trajetória. A Lília já falou, né? Mas tem algumas coisas que você pode complementar. Logo no final da palavra dos dois, pessoal, vou sugerir, Lília, tem as Sim. fotos deles, os vídeos, surpresa, coisa boa, linda. Então, acho que a gente, depois que vocês dois falarem, a gente coloca quase no finalzinho da palavra de vocês dois, as fotos e os vídeos. O que vocês acham? Pode ser? Ok. Ótimo. Tá bom, Lília? Tá. Ótimo. Então vamos lá, querido. Oi, pessoal. Então, meu nome é Paulo Castro, Paulinho. Vocês vão ouvir falar Paulinho aí muito. Hello, everyone. Hola. I know there's someone, at least one person that do not speak Portuguese here. So, I think, hi, Yuri. Então, eu vou pedir para todo mundo falar mais espaçado, se vocês puderem, porque eu sei que tem gente aqui que não fala português, se vocês conseguirem lembrarem. Eu comecei minha história em São Paulo, sou de São Paulo, apesar que eu nasci no Ribeirão Preto, e conheci a Lília há muito tempo, tocando em coros, e eu estava tentando lembrar, Lília,
da ONG que a gente se conheceu, talvez a gente até se conheceu antes, eu não lembro, na verdade. Mas é assim, a vida da gente vai se, né, a gente se junta aí em tantos eventos e concertos e tal. E hoje na verdade, eu estudei na Unesp, fiz piano na Unesp, e trabalhava em São Paulo como acompanhador, tocando tanto para cantores, mas para coros e coros de igreja, um deles com a Lili, inclusive. E aí eu conheci o Maestro Leque através do Gran Finale, eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. Vim para os Estados Unidos, para Indianápolis, que até então não sabia nem... Conheci Indianápolis como a cidade da corrida, né? Mas era só. E vim para cá e quase 12 anos depois eu ainda estou aqui. Eu trabalho com o ICC ainda. Tem várias fases, né? Tem fases que eu estou trabalhando mais, tem fases que eu estou trabalhando menos. E escrevi, publiquei, fiz uma parceria bastante grande com a maestrina Ruth Dwyer, que acho que vai estar com vocês a semana que vem, inclusive, ou a semana passada, não me lembro. Semana que vem, dia 22. Vem, isso. Que é uma grande amiga minha, a gente publica coisas juntos, escreve juntos, enfim, tem uma série de trabalhos aí que a gente desenvolve juntos. Fora isso, eu trabalho aqui na cidade eu sou bastante envolvido com igrejas, né? Que é uma carreira aqui nos Estados Unidos, né? E eu trabalho atualmente em 2 igrejas, uma episcopal e uma batista, como diretor de música. E nessas igrejas a gente desenvolve um leque bastante grande. Eu trabalho desde com coros infantis até coros adultos, profissionais e semiprofissionais. E para mim é bastante interessante essa dinâmica, né? Porque eu tenho que pular muito, às vezes no mesmo dia, entre coro infantil, aí eu vou para um coro de high school, e aí eu tenho ensaio, um coro de igreja, com bastante pessoas que não leem nem música, e aí no final do dia eu tenho um coro com um ensaio com coro sinfônico, por exemplo, fazendo um requiem ou alguma coisa de altíssimo nível. E eu procuro sempre adaptar. É claro que é um processo, não existe resposta fixa, né? A gente vai desenvolvendo isso ao longo da vida. Mas como adaptar, né? Como usar essa linguagem dependendo do grupo que você está trabalhando. Isso é bastante interessante. Então, eu estou aqui ainda, eu faço, como eu disse, com coro de igreja, eu trabalho muito com high school, que é o colegial, né, colégio no Brasil. Ensino médio, o colegial médio. caiu já um pouquinho aí, está denunciando a idade. Obrigado, Maíra. 12 anos depois eu esqueço da linguagem, enfim, ou não acompanho, né? Mas eu trabalho muito com musicais, né? Dirigindo musicais, e foi uma linguagem também que eu precisei me adaptar, porque Broadway, né? O musical theater aqui é super importante para as crianças, mas é uma coisa que eu não tinha muita experiência. Mas ao longo dos anos e através do ICC também, a gente foi desenvolvendo esse trabalho. Respondendo a tua pergunta, Paulo, acho que a gente vou aproveitar a mesma, como a Maíra fez também. Uhum. Eu sempre digo que a minha vida, minha carreira, eu acho que é a mesma coisa, se dividem antes e depois do Gran Finale. Porque trabalhando com coros e fazendo 1000 coisas, como a gente faz sempre, né? Surgiu uma vez, acho que o Lili, você se lembra, assim, Paulinho, eu preciso de um pianista bom. Eu preciso de um pianista bom porque a gente vai receber esse maestro dos Estados Unidos e você fala inglês, né? E eu falava assim, muito pouquinho. Mas eu preciso... Mentira!
Falava muito pouquinho, sim. Ah, Nada! ah, eu preciso de alguém que fale inglês e vem. Eu falei, tá bom, né? Vamos lá. E eu já tinha ouvido falar do maestro. E aí eu me lembro chegando lá no primeiro dia, super nervoso, super nervoso. E é um outro... E logo de cara, 30 segundos. Ele vai de 0 a 100 por hora em 30 segundos. Assim, não tem a energia dele, o impacto que esse homem tem na sala é impressionante. E aí né, é como quase que um choque, né? Não tem tempo de você se, né? Enfim, e foi muito bacana. E sem entrar, nossa, eu posso ficar falando aqui de uma semana, né? Então estou tentando resumir as ideias. E nesse festival que foi em 2009, a gente, né, veio e eu toquei pro festival. E eu me lembro até hoje, que foi uma coisa que a Maíra disse também, que eu acho que, no fundo, se não o mais importante, é um dos fatores mais importantes, que é a criação de oportunidade. A palavra oportunidade, para mim, sempre foi a alma desse festival, porque você traz, você é, é, cria essas possibilidades, oportunidades e possibilidades para tantas crianças e regentes, como o próprio Paulo falou, em questão de repertório, para as crianças e para os regentes também, o contato com essas pessoas de outras culturas, não porque necessariamente eles são melhores, mas porque a gente cresce dividindo, né? E eu creio que isso é muito importante. Uma das coisas que eu sou mais grato por essa experiência de estar aqui não é pelo fato de eu morar nos Estados Unidos ou trabalhar nos Estados Unidos, mas sim pela possibilidade de interculturalismo, não sei se fala assim em português, mas esses eventos, esses festivais, essas pessoas que eu conheci ao longo dos anos, trouxe para mim, cada uma dessas histórias traz para mim novos aprendizados. E aí você volta para a tua sala, para o teu convívio, com uma outra ideia, com uma outra perspectiva, com uma outra visão daquilo que você sempre fazia até, né? Então, voltando para o Gran Finale, ver numa mesma sala 200, 300, 500 crianças e regentes do Brasil inteiro e pessoas de outros países, essa energia toda junta não tem preço. Não tem preço mesmo. E no meu caso, pessoalmente, no final do festival, em 2009, o maestro me chamou bem até brincando, né? Vem estudar comigo nos Estados Unidos. E eu peguei essa oportunidade. Eu me lembro, a Lília, ela estava no carro com a gente e ela depois falou para mim: você vai, né? Você vai. Eu, Lília, não sei. Não tenho o que pensar, você vai. Então a Lília sempre foi: empurra, vai, não pensa, né? E, claro, não é assim que as coisas acontecem, mas 7 meses depois desse convite, eu estava pousando aqui em Indianápolis e essa história começou. Eu comecei a estudar com ele. Foi muito difícil, claro, é uma mudança muito grande, mas as coisas que eu aprendi, as oportunidades que essa experiência me trouxe, não tem preço, não tem preço. E eu devo, sim, eu acho que eu sou apenas uma dessas milhares de histórias que acontecem no Gran Finale, né? A gente está aqui junto, a gente está dividindo essa história, mas eu tenho certeza que se você perguntar para as crianças, né, e para os regentes e para tanta gente, eu me lembro de gente que veio assistir o festival por causa da minha família ou amigos de igreja que não tinham noção do que é isso, né? O que é Gran Finale? O que é isso? E de voltar para casa, gente, como assim? Como assim vocês têm
como é que vocês fazem isso? Então é muito importante a maneira como festivais como esse, especialmente o Gran Finale, porque eu acho que até hoje não existe outro festival ainda que se compare, que chegue perto, ou que se compare ao Gran Finale. Oi, Marcelo! Paulinho! Então, Paulinho! E aí, Paulinho? essas pessoas que chegam... Está interrompendo a minha... Você estava falando? Não, que isso, rapaz? Acabei de ganhar o Oscar aqui, rapaz. Como assim? Ah, bacana. Então tá bom, você merece. Mas, enfim, gente, eu vou parar por aqui porque é difícil, é muito difícil tentar resumir tudo isso num tempo que não fique chato para vocês também aí. Mas a cabeça, Maíra, Lília, acho que vocês também têm assim, a cabeça está a mil aqui tentando, ok, vou falar disso ou daquilo. Mas perguntem, enfim, eu acho que a gente pode ser mais dinâmico também. É isso aí. Lília, sempre que eu tenho oportunidade, eu agradeço muito a ela, porque a primeira vez que eu fui ao Gran Finale, que eu ouvi aquelas crianças cantando, como você falou, e a Maíra, eu não consegui ficar, entre aspas, normal de tanta emoção de ouvir aquele som. E eu trago aquele som como referência até hoje. Porque eu gosto de trabalhar com crianças de 10 a 15 anos, antes da mudança vocal, com aquela vozinha de cabeça, agudinha. Então, para mim, essa referência, quando eu ouvi pela primeira vez, eu chorei muito, muito mesmo. E foi muito emocionante. Bom, Lília, você quer complementar alguma coisa? A gente Eu vai sei que você ficando está cada vez emocionada aí. a gente vai ficando cada vez mais, o que eu tenho para comentar é isso, cada vez mais emocionada de ouvir, né? Eu aqui, enquanto produção, né, que estou sempre atrás dos palcos e atrás de tudo, organizando tudo para esse festival acontecer, é tão gostoso a gente ouvir, sabe? A gente sabe, né? Eu conheço a história, mas a gente ouvir da própria pessoa, né? Como a gente está ouvindo agora da Maíra, do Paulinho, esse relato tão amoroso, né, com o festival, não tem como eu não me emocionar, sabe? Eu acho que não sou só eu que devo estar emocionada, não, né? Você como organizadora, assim, é uma alegria imensa. Eu tento imaginar um pouquinho, porque às vezes a gente promove alguns congressos aqui, pequenos, que as pessoas vêm assim, olha, quero te dar um abraço, foi muito bom para mim. A gente recebe isso não como orgulho, mas como alegria, né? Então a gente tem alegria de ouvir essas palavras. Assim, eu sempre gosto de usar alegria no lugar da palavra orgulho. Para mim, o orgulho não soa muito bem. Mas isso é de mim. Mas Verdade, verdade. deixa eu ouvir isso. Queridos, o que despertou a vocês dois a fazerem o mestrado na Butler? Eu falo primeiro? Anda. Bom, como eu disse, então, eu comecei estudando piano, fiz piano na Unicamp, depois fui fazer regência, e nisso tudo, o Gran Finale acontecendo todos os anos na minha vida. E não tem como, eu acho que isso é unânime, a gente não se encantar com o trabalho do Leque, né? Eu acho que quando você o vê, primeiro tem 2 dias de workshop para os regentes, e você já fala assim, nossa, que cara organizado, como ele sabe do que ele está falando, como é que será que vai ser com as crianças? E aí, na primeira subida dele no palco, que ele entra e não fala nada, e faz os alongamentos, e chama atenção, e mostra para o pianista, e dó 4, e voz de cabeça, sem nunca ter falado nada com as crianças, eu acho que aí também foi um momento que eu pensei, nossa, que preciso e quero estudar com esse cara. E aí, ele divulgou num dos Gran Finales, que eu acho que foi em 2009 também, Paulo, que ele fazia um workshop todo mês de junho, lá na Butler, chamado Creating Artistry, que é, inclusive, o nome do livro. Que era um workshop de 1 semana para regentes, onde o ICC estava à disposição para a gente trabalhar com eles, né? Então, além das masterclass, ou seja, reger o ICC para ele, várias aulas de técnica vocal, técnica de regência, Dalcroze, Laban, várias coisas. E aí, em 2009,
eu pensei, eu estava terminando, na verdade eu me formei em 2010 na Unicamp, e eu pensei, vamos ver qual que é, né? Vamos ver qual que é a desse curso. E aí me fucei também, porque eu não falava bem inglês, aliás, falava bem mal. Entrei na internet, achei o site da Butler e encontrei uma pessoa que foi um anjo na minha vida chamada Tracy Grider, que foi por muitos anos a secretária do LEC. E ela foi muito importante, porque ela foi depois a minha mãe nos Estados Unidos. E ela me colocou em contato com o Paulo, que eu já conhecia do festival, quer dizer, eu o conhecia, mas ele não me conhecia. Ele disse que não me conhecia, mas eu tenho certeza que ele conhecia e que ele fazia charme de que não me conhecia. Mas ele assim, não lembro de você, nananã, tal. Mas eu falei, gente, é um brasileiro, eu vou me agarrar, vou me apegar a isso, porque tudo que eu preciso nos Estados Unidos é um brasileiro para me ajudar. Pois bem, em 2009 fui com a cara e com a coragem passar uma semana em Indianápolis, não sabia nada de inglês, mas tinha disposição para fazer a coisa acontecer. E aí o Paulo estava lá uns meses, né, Paulo? Foi em junho. Foi em junho? O workshop era em junho. Junho. Você foi me buscar no aeroporto e assim, amor à primeira vista, a gente já ficou amigos. Profissional. Ali. Não, amizade à primeira vista, então, pronto. Claro, brincando. Ele já me buscou no aeroporto. Eu fiquei também assim, né, coisa de brasileiro. Vou 2 dias antes, porque eu quero arrasar nos Estados Unidos. Eu quero chegar aqui, o dólar era bem mais barato na época. Eu falei, eu quero explorar Indianápolis. Explorar o quê? A Butler fica no meio de um lugar que não tem um transporte público, não tem nada. Na época não existia Uber. E eu fiquei na universidade 2 dias sozinha. Agora tem. O ônibus para na frente do Close Hall. Nossa, então, mas 11 anos antes não tinha nada disso. E aí, chego sozinha, fico 2 dias lá sozinha, perambulando. Você até foi, a gente deu uma volta ali a pé, né? Você deve lembrar disso. Enfim, e aí conheci o trabalho do LEC lá com o ICC. Que o ICC é o coro que ele formou há mais de 30 anos e foi diretor artístico por mais de 30 anos, que é tudo que ele fala, essa metodologia que a gente vê ele trabalhando no Graphinale, é uma coisa trabalhada sistematicamente lá há muitos anos, muito bem organizado. As crianças entram com, 5, 6 anos e, de repente, você as vê com 14, 15 anos, num nível artístico, num nível técnico excelente, impecável. E aí você ouve o primeiro acorde do coro e você fala mesma coisa, assim, né? Mesmo impacto. Gente, o que é isso? São crianças? São crianças mesmo? É uma outra realidade. Eu acho que nem adianta e nem é o caso da gente comparar. As coisas no Brasil são diferentes, as crianças são diferentes, a cultura é outra, mas e foi muito importante para mim viver aquela cultura e como ele trabalha lá com essas crianças que estão lá para cantar em coro 3 vezes por semana. E aí ter a chance de reger aquelas crianças nesse festival e ele dá masterclass, ele te corrigir. Bom, esse curso é dividido em 3 níveis e eu fiz os 3 níveis, então 2009, 2010, 2011, até em 2011 Silmara fomos um grupo de brasileiras, a Silmara já tinha ido antes, né, já conhecia, mas a gente foi a farofada toda, que foi uma farofa, né? O Paulo até atravessava a rua, né, Paulo? Porque a gente era bem farofeiro lá. Nem andava com a gente. Deixei de ser brasileiro aquela semana. E... Não, quantos eram? 7, 11? 7. 7 brasileiros. E aí, né? E aí, assim, eu terminei a faculdade, então eu acho que foi um processo bem natural, assim, no tempo certo para mim, de maturidade, né? Terminei a faculdade, fiz os 3 anos lá, que era, na verdade, uma especialização, e aí pensei, bom, Paulo eu estava terminando o mestrado dele, ou seja, já tinha a minha fonte aí para me contar tudo, então ele foi o primeiro, ele foi o que desbravou, e eu peguei carona, e ele me ajudou muito, nem vou começar a falar para não chorar, porque foi indispensável para eu ter ido. E aí decidi no último ano prestar a prova do mestrado, porque meu inglês estava melhor e tudo mais. E aí durante este evento,
o Leque combinou comigo e falou assim, Maíra, então você faz a sua audition, que é a prova de música, regendo e tocando, aqui enquanto você tiver. Não é o tempo da faculdade, mas eu abro essa exceção, porque você já está aqui nos Estados Unidos. Nossa, melhor impossível, casou tudo, né? E aí eu estava lá regendo uma das masterclasses, achando que estava regendo a masterclass, e estava. E eu me lembro muito bem, a Silmara deve se lembrar também, quando eu terminei de reger, ele falou assim, bateu, né, tapinha nas costas, acho que tem uma foto disso aí. Parabéns, você acabou de fazer sua audição, você passou. Nossa, aí, assim, acabou, né, todo mundo chorando. O bom de brasileiro é isso, né? Todo mundo chorando junto, a criançada que acho que não estava entendendo muita coisa também chorando, ele chorando. A vida da gente chorando junto no mesmo lugar, ao mesmo nos tempo. Estados Unidos, né? No Brasil até tudo bem, mas nos Estados Unidos... E ele é um cara muito sensível, assim, que ele entende, né? Ele saca as pessoas. E acho que ele também quis fazer daquele momento uma coisa especial e ele conseguiu. E aí, isso foi em 2011. Só que aí seria para começar... 2011 ou 2012? 2011. Eu voltei para o Brasil. Aí falei, não, meu inglês não é suficiente para passar no TOEFL, que é a prova de inglês que eles exigem lá. E aí eu fui morar com essa secretária, ela me convidou, falou, Maíra, vem, fica 3 meses aqui aprendendo inglês. Pois eu fui morar com uma pessoa que eu tinha visto 2, 3 vezes, né, na minha vida, mas que era uma pessoa incrível, que passava a maior confiança e maior carinho do mundo. Ela me acolheu na casa dela, ela me levava todos os dias, eu ia com ela para a faculdade, e aí eu vivi o ICC de perto, que é o Indianapolis Children's Choir, porque eu estava com a secretária dele, que era a secretária do ICC. Então, assim, desde organização e planejamento dos concertos até assistir aos ensaios. Então, não só eu estava aprendendo inglês, como eu estava imersa no mundo ICC. E o Paulo me socorrendo de vez em sempre, né? Eu não aguento mais, eu não entendo esse inglês que essas pessoas falam, Paulo, me ajuda. Pois bem, isso é importante ser dito agora, porque para as pessoas saberem que nem tudo é um mar de rosas, e não é. Prestei a prova do TOEFL, não passei por 3 pontos. A universidade exigia 79, eu tirei 76. Não tem choro e nem vela, não vem. Mas, gente, 3 pontinhos, vai, eu me mato de estudar inglês aí. Não venha. Mas, como você já passou na música, não precisa refazer a prova de música. Então, estuda, tente outra vez, tá bom? E foi isso que eu fiz. Eu fiquei trabalhando aqui em São Paulo, no Bacarelli, com a Silmara, com a Cláudia, fazendo as coisas, toquei mais uma vez na edição do Gran Finale. No ano seguinte, prestei a prova de inglês, passei e fui em 2013. E aí, finalmente. E aí... o mais importante foi que não só estava imersa nesse meio ICC, mas também como estudante da Butler, porque, veja, a estrutura a universidade, a Butler, como uma universidade aqui no Brasil, e o ICC, ele tem um vínculo de estar dentro da Butler, mas ele não é da universidade, tá? É um convênio que eles têm de concessão de salas e de espaço, mas o ICC é uma instituição independente. Só que, para nossa sorte, né, Paulo, nosso professor era professor da Butler e diretor do ICC. E o ano que eu entrei no mestrado, ele tinha acabado de se aposentar da universidade. Ele era professor emérito. E eu falei assim, querido, eu me lembro dessa conversa que eu tive com ele. Eu vim aqui por causa de você. Você dá um jeito de me orientar nesse mestrado, porque agora que você vai aposentar, agora que eu demorei 4 anos, passei no TOEFL 3 pontos, agora você não vai, you better teach me, porque eu vim aqui para isso, né? E ele me deu aula, ele foi bonitinho e me deu aula e me ensinou a dirigir na neve, e fez várias coisas por mim. E ele é o cara, uma das pessoas mais incríveis que eu conheci, de energia e de ser muito generoso e querer que os alunos se superem, né, Paulo? Acho que ele acreditou na gente, né? Ele viu 2 brasileiros lá no Gran Finale que queriam e que tocavam piano, que falavam inglês bem, meia boca, e ele acreditou. E não só ele acreditou, mas ele achava o máximo
gente, os brasileiros aqui... E eu acho que a gente passa por tanta coisa aqui em São Paulo. Imagina, eu moro na ZL, eu pego a linha vermelha para trabalhar. E eu não estou falando que isso faz da gente heróis, mas eu acho que faz da gente ter uma flexibilidade, uma capacidade de se adaptar, a qual também acabou encantando ele lá. Porque, gente, não é o caso aqui, mas eu e o Paulo, a gente fez de um tudo naquela universidade. A gente tocava de recital de tuba a reger, sei lá o quê. Então, assim, a gente não sabia falar não, e eu acho que isso é uma coisa cultural nossa, e isso fez com que a gente crescesse e tivesse oportunidades incríveis, e ele viu isso, né? Ele viu isso na gente. Enfim, desculpa, me empolguei e falei muito. Nem sei se a pergunta era essa, não lembro nem a pergunta mais. Paulo, o que despertou em vocês o desejo de fazer esse mestrado, esse Master Music na Butler? Era essa a pergunta? Desculpa. Não, super respondeu, gente. Super respondeu. A gente está vendo, além do que o Gran Finale faz, né, Lília? Além do festival, do cantar, a influência na formação profissional dos seus instrumentistas. Deixa eu pegar um fio aqui. Eu não sei se todo mundo que está na sala sabe exatamente do que a gente está falando. Quando a gente fala ICC, eu não sei se todo mundo sabe o que isso quer dizer. É a sigla, na verdade, ICC, falado em inglês, né? Para a gente não consegue falar ICC, que é a sigla para Indianapolis Children's Choir, Coral Infantil de Indianápolis. Só para meio que explicar aí para todo mundo o que é ICC, que todo mundo fala. E eu já explico por quê. Eu vou pegar também uma coisa que a Maíra falou, que é essa parceria que existe entre o ICC e a Butler University. Então, a Universidade Butler, que é onde a gente fez esse mestrado e onde o maestro Henry Leck foi o diretor do departamento coral por muitos anos, antes de se aposentar, claro. Eu quero pegar esse gancho porque uma das coisas que eu sou muito qual que é a palavra? Me foge a palavra, mas enfim, prize, Maíra, me ajuda. Grato. Grato. Talvez Okay. grato. Não é essa exatamente, mas enfim, pela Lília, porque a gente vai para o Gran Finale e senta lá e chora e vê que bonito e tudo isso, mas a gente não tem ideia do que está por trás. E em qualquer lugar, claro. E especialmente no Brasil, com tanta dificuldade, e tudo isso é feito por parcerias, né? De você ir lá e brigar por uma ideia, por um conceito. A Lília, a gente se pega às vezes, né? Mas às vezes bastante, né? Mas o Gran Finale acontece e aconteceu todas essas vezes por conta de pessoas como a Lília, porque ela vai lá e fala, não, vai acontecer, e eu não quero saber se não tem a caixinha de suco, se não tem a água, não sei o quê, se o cabo não... Vai acontecer. Porque no final das contas, isso tudo passa, mas o que fica são essas histórias, como a gente está aqui dividindo, são os repertórios, são as lembranças, as sonoridades e tudo mais, né? Então, por isso eu quis pegar esse gancho que a Maíra falou, dessa parceria, querendo dizer que mesmo aqui, isso em qualquer lugar, e até uma deixa para vocês aí, para nós, né? Não se faz nada sozinho, né? E a gente fala muito da parceria ICC-Butler, uma parceria grande, uma parceria de mais de 30 anos. Na verdade, o ICC não tem nada a ver com a Butler enquanto organização, mas eles vieram, eles construíram uma ala no prédio, né, da Butler, que é fenomenal, com salas de ensaio fenomenais. E a parceria é exatamente essa. O ICC construiu e a Butler usa também. Então, a gente tem aulas
nas mesmas salas. Você tem aula durante o dia e tem ensaio à noite, né? Só querendo explicar um pouco mais dessa realidade que é aqui, né? E da mesma maneira o ICC faz parcerias com a Orquestra Sinfônica, faz parceria com instituições na Broadway. A gente vai para lá, acho que a Maíra até já foi, todo ano, esse ano não, né? Mas enfim, a gente vai e participa de shows da Broadway e tudo mais. Para mim, respondendo a pergunta que foi feita, foi muito interessante nesse festival em 2009, porque até então o meu foco era como pianista. Eu trabalhava como regente assistente na igreja e alguns outros corais que eu trabalhava na época, mas o meu foco era como pianista. Mas eu tinha essa vontade. Eu assistia as pessoas, né, no pódio, e regendo, e fazendo ensaio, e trabalhando técnica. E eu falava, nossa, como que é isso, né? Eu quero experimentar também. Eu estou vendo o Marcelo, a Silmar, a Lília mesmo, e outras pessoas que eu trabalhava já fazendo esse trabalho. E eu sempre aqui do meu banquinho do piano, sempre ficava imaginando, como é que eu faria isso? Como que é isso? Mas que interessante, você mexeu a mão de um jeito, você fez isso de um jeito, mudou o som desse jeito. E eu tinha essa curiosidade, mas eu não sabia exatamente como buscar isso. Por algum motivo muito maluco, que até hoje eu não sei, eu já perguntei isso para ele, mas, enfim. O maestro falou, você tem que reger, você tem que reger. O maestro Henry Leck. Eu me lembro, depois dos ensaios, ele falava, você tem que reger. Eu falei, o que você está falando? Né? Então, na verdade, a pergunta é o que te levou a vir para esse mestrado. Eu sempre falo que a Butler me trouxe, na verdade, porque eu estava num período da minha vida tentando organizar esses sonhos, esses desejos e essa informação toda. E ele me ajudou muito nisso, porque ele falou isso que a Maíra estava falando também. Ele falou, vem para cá, vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar isso. Mas a gente trabalha o resto. Então, na verdade, e aí eu vim, da mesma maneira parecida como a Maíra, eu vim 6 meses antes. Ele vai precisar descer, Marquinho. Ele vai precisar. Eu vim alguns meses antes para fazer os meus testes, da mesma maneira que a Maíra fez. Eu não passei no primeiro TOEFL que eu fiz, eu tive que fazer de novo. E aí tem um outro exame chamado GRE, que é mais difícil ainda que o TOEFL. Eu não entendi até hoje nem a nota do GRE, Paulo. Não sei nem como eu entrei. Eu deixei para lá. E também uma pontuação que a Butler exige, todas as universidades americanas exigem. Eu estou vendo uma pergunta aqui. Aliás, Aderbal, que bom ver você. Nossa, Aderbal. Bem-vindo, Aderbal, que prazer. Aderbal era o tradutor nota 1000, aí uma paciência de Jó, misericórdia. Obrigado. Ele é o tradutor oficial do Gran Finale, né, Aderbal? Bom dia. Legal. Eu sinto pena. Bom dia para todos. Eu sinto pena Bom de dia. gastar mais dinheiro para fazer o TOEFL outra vez. 215 dólares. Olha. Converte em reais e vê quanto eles gastaram, que esforço que eles fizeram. Verdade. Bom, e olha, aliás, boa ideia. Enquanto a gente está falando, se vocês tiverem perguntas, coloca aí, porque às vezes a gente fala e não tem muita noção do que você está passando pela cabeça de vocês. Logo após a palavra de vocês, essas perguntas que a gente está fazendo com a Lília, nós vamos passar para os convidados, eles podem fazer no final. A gente segue assim. Ok. Então, sim, a gente tem que pagar tudo de novo. Você paga uma vez, tem que fazer de novo, tem que pagar de novo. E o GRE é mais caro ainda. Eu não lembro quanto é agora, mas é mais caro ainda. É cara de Maíra. Mas enfim, gente, e quando eu vim, e como a Maíra falou, esse momento que na cabeça da gente é muito impactante, eu queria poder explicar para vocês, mas não dá, que é você entrar numa sala e você ver
50, 60, 80 crianças, e aí o maestro entra na sala no horário do ensaio, o ensaio começa às 7, enfim, ele entra, sobe no palco, no pódio e faz um sinal, e 2 gestos depois todo mundo canta um acorde que vem não sei da onde, sem piano, sem nada. Não é que o piano foi lá e tocou o acorde. Mas isso, e aí eu vi isso, e eu vi a primeira vez, eu desabei, né? Eu desabei. E a gente... o que aconteceu na minha... O que é isso? Né? E aí, na verdade, a gente, vendo tudo isso, aí você fala, não, eu quero fazer isso, eu quero aprender como é que isso é feito. Claro, não é mágica, não existe mágica, né? Tem todo um trabalho, tem toda uma metodologia, tem toda uma rotina que, aliás, é explicada e é explorada bastante nesse livro, por isso a importância desse livro. Tão que ele está em português, porque até então só em inglês aqui, né? Mas é a importância dessas técnicas e desses procedimentos para todo mundo aprender um pouco do que acontece, né? Então, na verdade, foi isso. Eu vi tudo isso e eu disse, não, eu quero saber, eu quero aprender, eu quero mergulhar, eu quero experimentar isso também. Então, foi isso que e tendo essa oportunidade, né, é o que, na verdade, te faz passar por cima da saudade, da dificuldade financeira. No começo, eu falo isso não para, ai, coitadinho, mas para explicar que não, eu fiz a aplicação para bolsa, eu ganhei, eu creio que a Maíra também, a gente veio com bolsa 100% oferecida pela Butler, que é a única maneira que a gente tinha de estudar, porque é muito caro, né? E aí ainda em dólar. E aí todo o custo de vida, então. Mas, de novo, isso começa lá no palco do Gran Finale, isso começa lá no palco em São Paulo, começa lá no palco da ONG que a gente trabalhava, lá no coro, lá na... esqueci até o nome do bairro que a gente trabalhava, eu e a Lília, a mesma coisa, a Maíra, e todos nós aqui, né? Então, é essa história, e tem todo sim, que eu estava dizendo, tem todo um custo de vida também. Tinha semanas que eu tinha $10 para passar a semana, e era isso. Eu tinha Uau! eu tinha que porque era o dinheiro que eu tinha. Porque aí você esquece também do fator imigração, como quando você vem para cá como estudante, você não pode trabalhar. Aliás, também não teria tempo, né? Porque eu chegava na Butler às 7, 7:30 da manhã, e eu não saía até 11 da noite, meia-noite, enfim. Que horas que eu ia trabalhar, né? Então eu tinha que viver com a bolsa que a universidade dava, que é muito pouquinho, mas isso tudo passa. Eu estou aqui, a Maíra está aí, a gente está aqui, isso tudo passa. É isso que eu estou querendo dizer. E é muito... o que fica é o aprendizado, é a oportunidade. De novo, eu quero fazer esse gancho de novo. Oportunidade. Criar oportunidade, a gente como regente, é o que a gente tem que buscar. Não importa a infraestrutura, não importa a dificuldade, né? É fazer com que a gente pode naquele momento, fazer com que a gente tem naquele momento, porque a gente nunca sabe da oportunidade que a gente está criando através dessa ação, através desse ensaio, através do que quer que seja, né? Então é isso que eu quero. Eu vim para cá porque eu vi uma oportunidade e eu agarrei com garras, unhas, dentes, pés, tudo, né? E foi por isso, foi o que me trouxe para cá. Legal. A gente vai tentar colocar nas fotos enquanto vocês estão falando. Só vou pedir Silmara para me colocar de novo como anfitrião, que eu não estou conseguindo. Enquanto ela coloca Eu aí... também não. Eu também não. Não? Vou tentar aqui ver se eu consigo aqui, porque eu coloquei você como anfitriã. Como o conteúdo do mestrado na Butler, vocês que fizeram mestrado em regência, aqui nós temos alguns regentes aqui, alguns professores de canto.
como que é esse conteúdo? E qual o período do mestrado? Acho que a gente pode meio responder juntos, né, Paulo? Mas o mestrado tem 2 anos. A gente pode responder junto, mas deixa que eu Enquanto comece. vocês falam, eu vou colocando as fotos, tá bom? Manda Pode ver. ser? O mestrado tem a duração de 2 anos e a gente vê o leque trabalhando com a SCC e pensa, vou para estudar regência coral e focando, né, nessa coisa do infanto-juvenil. E não é bem assim, porque é um mestrado em regência coral. Então, a gente tem a oportunidade de trabalhar com os coros da universidade, que são os coros de estudantes. Tem 2 coros, né? Um de estudantes, hoje são 3, mas na nossa época eram 2, né, Paulo? Um de estudantes de música, os alunos de canto, e o outro é um coro aberto para todos os alunos da universidade. A minha bolsa era para ser pianista. A minha bolsa não era para ser assistente de regência, era para ser pianista assistente. Aí eu estou regendo o Symphonic Choir, que é um coro dirigido pelo Eric Stark. Aí pode passar mais rápido. E aí, é um coro comunitário, Maíra, esse Symphonic? Isso. Uma associação coral, né? Acho que se chama assim, né? Acho que é. É isso, Paulo? Você pode, acho que, falar melhor do ASI. É o Coro Sinfônico de Indianápolis. É o mesmo nível. É um coro voluntário, né? É um coro voluntário. Os únicos que são pagos são o regente, o pianista e a equipe de direção. Mas é um coro formado por pessoas da comunidade, que é outro negócio difícil da gente entender também. Esse é o Eric Stark, que está do lado do Henry Lack, que é o outro professor hoje ele é o diretor do programa coral da Butler. Mas é um coro voluntário, adulto, mas é um coro dado à Sinfônica, a Sinfônica de Indianápolis, que é o coro oficial de Indianápolis que participa. A gente já fez desde aberturas de NFL, como eu falei isso, Maíra, jogos de futebol americano, até turnês pela Ásia, Europa. Mas, Paulinho, quem mantém esse coral funcionando? Doações e grants. Como é que fala grants em português? Mas cada um paga uma coisa para cantar? Aí eu estou regendo o coro da universidade, desculpa. Eu vou escrever no chat as legendas. Não, pode ir falando, Maíra. Vai comentando, que acho que fica mais dinâmico. Sabe? Esse é o coro da universidade, então, que eu era assistente. Nossa, eu te cortei, Paulo, do Grant. Fala do IC. Pois é. Desculpa, sorry. Não, você não paga nada para participar do coro. Ele é mantido por... doações? Doações, mas eu não... a Derbal ajuda, eu não lembro como é que fala grant em português. Sim, mas da onde veio o dinheiro? O nome não importa, eu quero saber de onde veio o dinheiro. São verbas. Verbas? Isso. Verbas do governo. Vem do governo, vem de instituições privadas. Aqui, a Lilly Farmacêutica é aqui, a sede é aqui em Indianápolis, e eles dão muito dinheiro para artes, né? Então, vem de várias empresas privadas, parte do governo. É assim que é mantido. É assim que é mantido. Ok. Acho que a gente podia... uma sugestão, a gente podia pedir para vocês comentarem um pouco das fotos. Deixa eu ver aquela foto. Ai, que jovens. Vocês gostariam de comentar sobre as fotos, garotos? Meus garotos. Pode ser melhor, né? Mas vai mais devagar, senão... Então, aqui, eu com a Maíra e o maestro Henry Lack, a gente estava em Minneapolis, na convenção ACDA. É uma Congresso Nacional de Regentes Corais Americanos. É o maior congresso de regentes corais dos Estados Unidos. Você daquela foto ali, hein? E essa? Onde você está?
É no final de algum concerto. Acho que eu estou de mão dada com o Josh Petty, que foi a pessoa que ficou depois do Henry Lack. A gente está, como é que fala, Agradecendo? agradecendo. Eu não me lembro exatamente, mas o coro, o ICC está atrás da gente. Vamos ver mais uma. Aí é preparando para entrar em algum concerto também com a Amy Hughley. Amy Hughley é outra regente do ICC. Ela rege os coros jovens, né, os coros de nível high school do ICC. Legal. E aí? Aí é o coro que eu trabalhava nesse ano, esqueci como é que chamava, que mudou, tudo mudou. Era o coro de meninas só, de high school também. O ICC tinha Na verdade, quando a gente fala ICC, isso é outra coisa bacana de explicar também. Não é um coro só. Existem mais de 20 coros diferentes, num span de mais de 3.000 crianças e jovens. E esses coros são divididos por níveis, né? Tem desde os básicos até os coros super infantis mesmo, e aí eles vão por níveis, né? De dificuldade e tal. E existem 2 coros, que agora, na verdade, é um só, que é o coro jovem, ICC, que são a galera de High school. High school, isso. Que são os coros, é o último coro que você consegue, que você vai na hierarquia do ICC. Você falou uma coisa interessante, né, que eu observei quando eu estava aí também. Eles não dividem o coro por idade, eles dividem os coros, esse montão de grupos, por nível de conhecimento, né? Então, a criança chega, ela passa por um teste onde eles medem o que ela já lê de partitura, ou qual o conhecimento musical que ela já tem e tal, para ver em qual grupo ela se encaixa, né? E o ICC, né? O ICC é quase que uma certificação mesmo, porque você vai passando, eu não sei se talvez em alguma foto dessas você vê, eles têm um sistema de certificação, acho que não vai aparecer aí. É por idade também, mas não como primordial. Você vai passar, você faz os testes e aí você vai subindo, você vai graduating, você vai graduando de um coro para o próximo nível, E esse nível é baseado no conhecimento, a tua leitura, porque você faz de tudo. Você aprende leitura, você aprende técnica. Quando você chega nesse coro, que é o que a gente está vendo, por exemplo, que é o coro da foto anterior, a gente estava num ensaio, e aí agora a gente está numa apresentação. Essa da camiseta azul, né? Com o Joshua, né? Não, essa foto que está agora, que a gente está com coro de meninas, de high school. Que é quando você chega nesse nível, tua leitura já está ótima, 100%, conhecimentos de teoria musical, enfim, então isso tudo vai sendo... E você tem provas anuais que você tem que passar mesmo. Se você não passar, você volta e tem que refazer igual escola. É um sistema de graduação como escola mesmo. Paulo, se você quiser mostrar as fotos, porque o Paulo tem bastante fotos do ICC, eu tenho mais fotos da universidade, acho que é bom por isso, porque aí a gente... pode passar essa primeira. Esse foi o primeiro... Não, esse foi o primeiro concerto que eu toquei na Butler, eu não entendia quase nada que eles falavam, mas tocar piano, pelo menos, não precisa falar inglês para tocar, né? Você tocava e regia nessa peça aí, nesse concerto? Esse concerto eu só toquei. Foi o primeiro concerto, eu lembro, sei lá, setembro de 2013. E aí, esse é um dos teatros lá da Butler, o Schrott, que é um teatro super... Peraí. Aí é no final do meu recital de mestrado, eu e o Leque conversando, não é uma foto muito boa nossa, mas enfim. Que aí já foi em 2015, né? Aí o inglês já estava bom,
Aí a gente já estava nadando de braçada, né, Paulo? Já era bem diferente. Assim, a Maíra daquela foto anterior e a Maíra dessa foto eram duas pessoas bem, bem diferentes. Pode seguir, por favor. Aí é uma foto que a minha irmã tirou da tela, porque o meu recital de mestrado, minha família não pôde ir, mas eu fiz uma transmissão ao vivo, por isso que a foto não tá boa. E aí é o momento do recital com orquestra e coro, porque no recital a gente tinha que montar uma pequena orquestra também, fazia parte do trabalho do estudo do mestrado, não só a regência coral, mas também um pouco de regência orquestral. Pode seguir, por favor. Aí eu e o Paulo no final de um concerto com o maestro. Tá boa essa foto, Paulo? Vou Essa coisa verde aqui seria o quê, por exemplo? Era um concerto... Vai, Paulo. Era o tema. Isso aí é na sede da Sinfônica aqui de Indianápolis, chama Hilbert Theater, Hilbert Circle Theater. Na verdade, mas era um concerto do ICC aí. E todo concerto tem um tema. Eu não me lembro qual era o tema esse ano. Era alguma Havaí? coisa... Não sei. Só pode ser. Mas é por isso que ele está vestindo essa estola, não sei como chama isso. Tá. E aí foi num daqueles cursos do Creating Artistry. Eu não era aluna ainda da Butler, estávamos bem jovens, eu e o Leque. Não foi Verdade. o ano do mestrado, acho que foi 2010 isso. 10 anos atrás, exatamente. O ICC tá na minha frente, né? Eu tô fazendo a Masterclass, ele tá me dando aula aí na frente do coro. Aí já é o coro da universidade. Você está regendo aí, né, Maíra? Aí eu tô regendo. Também foi no último semestre do... Maíra, deixa eu pegar um gancho. Deixa essa foto aí. Eu mandei só fotos do ICC, mas tem um monte de fotos com esse coro também. Porque eu fiz o que a Maíra fez, a gente fez exatamente o mesmo programa. E como bolsista, a gente tinha que tocar, a gente era acompanhador do coro, desse coro, por exemplo, mas a gente também tem a oportunidade de reger, porque como assistente, né? Então, no mesmo concerto, você toca e eles sempre escolhem uma peça que a gente pega e rege. Eu fiz isso também da mesma maneira. Só falando um pouquinho do curso em si, que a Maíra também tocou, a gente, no mestrado de regência, tem várias coisas que você tem que fazer. Uma delas é trabalhar como assistente desses coros, onde você faz ensaios, muitas vezes você faz aquecimento, você tem que fazer o aquecimento antes do professor, do maestro, começar os ensaios, e eles comentam, eles te ajudam, né, como fazer, como organizar isso. Você ajuda a escolher repertório também, até opinar um pouco. Eu tive a oportunidade de colocar música brasileira enquanto eu estava regendo, trabalhando com os coros aqui como aluno, né? E a Maíra comentou também, ela mostrou uma foto do recital dela de formatura, que gente, é muito difícil. Para terminar, uma das, o teu como fala, a chavinha final, você tem que fazer um recital, um concerto, para terminar o teu mestrado. Esse concerto, você tem que formar uma orquestra, você tem que formar um coral, você tem que escolher o repertório, enquanto escrevendo 1000 papers, enquanto terminando o teu curso. A experiência bacana depois, mas enquanto você está vivendo, não é legal, vou dizer. Porque você não tem experiência com isso e você tem que chamar outros colegas que estão na universidade também, e eles falam, sim, claro, eu toco, e somem do mapa. Aí você tem no final que acabar pagando pessoas, contratando músicos da cidade para tocar para você. Você tem ali um dia e você tem que fazer. E eles vêm, os professores, né, e sentam e te aprovam ou desaprovam, enfim. E, na verdade, é todo o processo, né? Como criar um concerto, que repertório escolher, você tem que fazer uma peça com orquestra, e aí outras peças você pode fazer a capela, e aí você tem alguma liberdade aí no que fazer também.
Mas E com os professores assistindo o seu ensaio de preparação, né? Que a gente tem, em média, 8 ensaios para preparar esse recital, 7, 8, com coro que não existe, que são pessoas que você recrutou ali. Sorte nessa hora que nós somos brasileiros e o nosso poder de persuasão é bom. Pelo menos, assim, a gente tinha bastante gente, né, nos nossos grupos, Paulo. E aí os professores ficam assistindo o seu ensaio. Então, você manda um roteiro do seu ensaio, e eu acho importante falar isso porque o Leque pega muito nessa coisa da organização do ensaio, e isso está no livro. Eu acho que isso fez toda a diferença na nossa formação. E aí você coloca isso em prática e manda para eles o roteiro, e os 3 bonitos ficam lá assistindo o seu ensaio, vendo o que você fez, o que você não fez, escrevendo na sua frente, termina o ensaio, eles já te mandam um e-mail, ou seja, às vezes você já sai frustrado do ensaio e você tem 3 e-mails para ler, fazendo uma avaliação desse processo. O que hoje, né, a gente sabe que é muito bom, porque é uma forma da gente melhorar, mas são 2 meses de bastante estresse, né, Paulo? Sim. O Roberto perguntou, eu acho que a Maíra já respondeu um pouco dessa parte aí. Eles vão comentando que você tem as aulas, eles assistem os ensaios, não todos, mas eles assistem alguns ensaios, e como a Maíra falou, eles mandam para você um relatório e você tem que mudar e adaptar para o próximo ensaio, que você está fazendo certo ou errado. E mais errado, na verdade, né? Bem mais errado. Mais errado. E às vezes e você tem as aulas privadas também, e aí eles falam, teu braço estava muito alto, teu braço estava muito baixo, movimentou. Comigo, eu movimentava muito, né? O Eric Stark me chamou uma vez de mangueira de jardim, mangueira, sabe? De mangueira que ela fica assim. Porque eu mexia muito, e aí, na verdade, eu tive que controlar mais aprender a controlar mais o meu gestual, para ser um pouco mais óbvio e mais claro, e tudo isso. E eles vão comentando, eles vão te oferecendo ajuda nesse processo, né? Mas é tudo muito rápido, é tudo muito intenso. É isso. Acho que a gente fala um pouco, né, do curso e, enfim. Sim. Tem até uma foto anterior que é o Paulo tocando. Essa, Paulo, eu tirei essa foto sua. Acho que você nem sabia que eu tinha. A próxima, Paulo. Pra frente. Essa. Olha você tocando aí, que bonito. Aí é tocando para o coro de meninas que a gente viu anteriormente. Né? Queridos, nós estamos na última pergunta agora. A gente tem vídeo para ver, porque senão a gente não vai dar tempo, certo? E aí, terminando essas perguntas a vocês, o que mais marcou na vida de vocês ao fazer esse curso na Butler? Sei que tem muita coisa que marcou a vida de vocês. Nossa. Vocês já até comentaram já. Olhe 2, então, vai. 2. Assim, bem... Quer falar primeiro, Paulo? Ou quer que eu fale? Quer que eu fale? Tá. Bom, eu acho que a grande mudança cultural, claro que ela é um impacto muito grande, né? Mas eu acho que ser capaz de voltar para mim, tá? Eu que voltei, eu que tô aqui. Ser capaz de voltar e de entender como as coisas são diferentes aqui e lá, e como tudo que eu aprendi lá, do ponto de vista técnico, musical, artístico, eu posso e devo, né, minha obrigação trazer para o Brasil e adaptar a nossa realidade, mas entender que as coisas são diferentes. E era isso que eu queria falar. Talvez eu fuja até um pouco da pergunta, mas eu queria encerrar a minha fala falando um pouco sobre isso. Porque a gente vê, e quem estava na semana passada, o Davi Juncker falando da Universidade dos Estados Unidos, da estrutura, da infraestrutura, eles não precisam se preocupar com outras coisas a não ser cantar e fazer música. E aqui, nós, regentes, estamos trabalhando e a gente precisa se preocupar com muitas outras coisas além de fazer música. Quantos aqui não tem pianista, estão regendo do teclado na frente do coro? Quantos aqui vão ao Gran Finale, ficam
de boca aberta com tudo aquilo e volta para casa e fala: e aí, como é que eu vou fazer isso com o meu coro, né? Lá, sim, estalou o dedo, tem partitura original para todo mundo. Estalou o dedo, piano de cauda do seu lado. O regente, ele não faz a escala do pianista. Tem alguém que garante que tem um pianista lá. Tem alguém que garante que as partituras estão na estante para as crianças. Tem alguém que garante a apresentação, o uniforme. E a gente sabe que isso tudo aqui no Brasil é concentrado na figura, quase sempre, concentrado na figura do regente. Eu acho que eu sou privilegiada por estar no Baccarelli, que tem uma estrutura ótima na Escola Municipal e no teatro, mas a gente sabe que não é por aí. E o próprio Leck, e eu já tive essa conversa com ele várias vezes, sabe disso. Então, eu acho que o bom do livro e o bom do material, que é o principal motivo da gente estar aqui hoje reunidos, é que ele organiza muito dessa metodologia. O livro, os capítulos são super bem divididos, tem até um vídeo dele explicando muito bem isso, está no Facebook, no Instagram, e eu não vou ser eu que vou explicar o livro dele aqui. O que eu quero dizer é um material de consulta, é um material de aprendizado, mas a gente precisa ser capaz de olhar para a nossa realidade e ver que muitas vezes o nosso trabalho é convencer a criança, convencer o jovem de que estar ali é importante, antes de várias outras coisas. Então, tá tudo bem a gente fazer um pouco dos exercícios que ele propõe, mas dentro do que a gente consegue. Ele tem uma rotina. Gente, ele tem uma rotina de ensaio que é assim: u, i, e, o, a, du, bi, du, bi, du, e é isso. Ele fez isso por anos, funcionou, a voz das crianças formada, mas a gente sabe que no Brasil a gente precisa ter outros atrativos. Então, usa esse material a seu favor, mas faça do jeito que você acredita e do jeito que você pode. Para mim é muito importante ter vivido essa experiência lá e reviver essas memórias através desses vídeos que eu fui procurando para mandar para a Lília, do quanto as coisas eram, abre aspas, fáceis, né, do ponto de vista da estrutura, e o quanto as coisas aqui podem parecer mais difíceis, mas o fazer musical, ele é feito com tanta dignidade quanto. Eu acho que a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Eu acho que o Gran Finale tem um papel assim, importantíssimo na mudança da concepção de nós regentes, de que o coro não é recreação, de que o coro pode ser uma coisa séria, mas a gente está no Brasil, a gente não está nas salas de ensaio da Butler. E a gente precisa saber, entender isso e ficar bem com isso. Não ficar numas de, nossa, lá é bom, né? Não é fácil. Não, aqui é bom. Cara, tá todo mundo fazendo. Eu vejo vídeos de janelinha, tudo bem. Vídeo de janelinha, estamos aqui já de vídeo de janelinha coro virtual. Mas é o que a gente tem, a internet é o nosso palco hoje. Nos últimos 4 meses, 5 meses tem sido. E é isso, sabe? A minha última frase, que não é uma frase de impacto, a gente está fazendo o melhor que a gente pode e vamos usar esse material. Não sei se eu faço alguma coisa, mas... E vamos aproveitar esse material para a gente poder melhorar tecnicamente, para a gente ver que está todo mundo tentando, enfim. Mas não precisamos comparar. Não precisamos comparar. Não há essa necessidade. Lá está tudo bem, aqui está tudo bem, e é isso. Falei, pronto. Obrigado, Maíra. Paulo. Gente, o que mais me marcou, eu creio que, claro, é muito difícil responder essa pergunta, porque tem muita coisa e pelo fato de eu estar aqui ainda, estar envolvido com a Butler, com o ICC também. Para mim, o que mais me marcou, de novo, é a oportunidade são as oportunidades, né? Na verdade, é a oportunidade de aprender, oportunidade de compartilhar. No mestrado, falando especificamente do mestrado, a oportunidade de crescimento. Eu fiz, em 2 anos, repertórios variados que eu não fiz a vida inteira, porque é tudo muito intenso. Você faz uma sinfonia, um requiem, ou enfim,
séries inteiras de peças a cada 2 semanas, a cada semana às vezes. E tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, a oportunidade de aprendizado. Mas eu acho que o que mais marca, e aí que eu vou comparar com a Maíra um pouco também, sim, a gente vem de uma infraestrutura diferente, que a gente tem a mania de comparar, dizendo sempre que o Brasil tá para baixo, tá inferior, enfim. Porém, a gente veio, a gente fez, a gente marcou, a gente fez história e continua fazendo. Então, o que fica para mim é a noção de eu posso ser tão ou melhor que qualquer pessoa em qualquer lugar. Para a gente aconteceu de ser aqui, mas pode acontecer aí, pode acontecer na Europa, na Ásia, em qualquer lugar. A gente faz o que a gente faz por amor, por paixão, porque a gente quer aprender, a gente quer compartilhar, a gente quer guiar essas crianças, adultos, adolescentes. Na verdade, vindo para cá, essa experiência toda me ensinou que o core, a alma do que eu faço é exatamente essa troca, é exatamente esse vai e vem, né? Como acontece é outra história, né? Mas a gente faz e a gente saber fazer, é por isso que vocês estão aqui hoje. A gente está compartilhando nossa história, mas eu tenho certeza que a gente perguntar para cada um de vocês, cada um tem a sua história também. E ela não precisa ser, enfim, flores e fogos e tudo mais. Não, porque no final das contas é isso, é garra, é disposição e alegria, né, de fazer o que a gente faz. Então, eu acho que é isso que me marcou muito, porque no final, quando passa, sabe, porque é meio um furacão, né? Você não tem tempo de pensar, literalmente, quando você está fazendo mestrado e tudo mais. As coisas acontecem muito rápidas. Mas quando a poeira baixa e você começa a meio que organizar, né, você vê que, no fundo, a gente está fazendo junto, né? Criando essas oportunidades junto. E né, o livro é muito importante também, Creating Artistry, criando arte, criando. Eu acho que a palavra, se eu posso deixar uma coisa para vocês aqui, é a palavra, o verbo criando, criando, criando. É o que a gente faz e continuem criando, né? Criando oportunidades, criando perspectivas, criando o que quer que vocês, né, o que a gente precise criar. No fundo, eu acho que isso é o que é mais importante. A Lília criou essa oportunidade, o Granfinale criou essa oportunidade, o Henry Leck criou essa oportunidade, mas cada um, né, a Silmara, você, o Paulo, enfim, todo mundo que está aqui, cria essa oportunidade dia a dia. Não é o workshop, não é o mestrado, não é nada disso. É o cada ensaio, cada momento a gente está criando. É isso que eu quero deixar aí para vocês. Que legal. Queridos, Maravilhoso. vocês falam muito bem, vocês dão o recado, vocês falam de experiências que a gente também aprende só de ouvir vocês dois. Eu vou passar uns vídeos aqui, um pouquinho de cada um. Não dá para a gente passar todos, porque a gente tem ainda para a Lília falar sobre o livro, né, Lília? Pode falar, Lília. Eu queria completar o que vocês falaram, né? Meu primeiro contato com o Leck foi em 1996, né? E eu tive aí na Butler, no ICC, em 1998, né? E assim, incrível tudo que a gente vê, que a gente vive, né? Paulo e Maíra. Mas, assim, meu depoimento aqui nesse momento, assim, é muito possível, é super viável. Todas essas técnicas que a gente aprende com ele, que é o conteúdo desse livro, né, que está agora em português aqui no Brasil, adaptado à nossa realidade, sim, sabe? Eu vejo, o que eu estou querendo dizer para vocês, assim, eu experimentei todas essas coisas que eu aprendi, que eu vi, né?
e experimentei e adaptei e deu muito certo. Então, acho que é importante a gente ter esse conhecimento, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, melhor, claro, sempre. E adaptar realmente ao tempo de ensaio que você tem, à realidade que você tem, ao tipo de público que você tem, né? Um exemplo, por exemplo, eu fiquei encantada com a Associação de Pais do ICC. Como a associação é forte, é atuante, né? É uma mãe da associação que faz a chamada do coro na porta do coral, antes da criança entrar. Você não precisa fazer a chamada, enfim, um exemplo, né? Acompanha nos concertos e tudo mais. Foi uma coisa que eu vi e que eu trouxe e que eu usei por muitos anos com os meus coros, continuo usando. Sempre tem um grupo de apoio, sabe? Dentro da nossa realidade, né? Totalmente dentro da realidade brasileira. Então, acho que era isso que eu queria dizer para vocês, né? E essa parceria dos pais, que importante que é essa parceria, né? É muito importante. Uma das coisas, né, que eu peguei como exemplo assim, de adaptação mesmo. Não tem nenhuma comparação com a associação de pais que eu vi lá. A estrutura, enfim. Mas é uma ideia, né? É uma coisa bacana que a gente pega e fala, opa, essa ideia é boa, como é que eu vou fazer? O próprio Gran Finale é uma grande adaptação do festival que a gente participou com Vozes da Arce no Carnegie Hall, né? O nosso festival aqui não é igualzinho do Carnegie Hall, é uma adaptação. Para vocês terem uma ideia, uma criança para cantar nesse festival do Carnegie Hall, ela paga $900. $900 para passar 3 dias em Nova York, no hotel e cantar no Carnegie Hall. Você imagina se a gente faz um pacote aqui em São Paulo, faz a conta, $900 vezes 5, quanto dá? Mais de R$4.000? Ah, então, vamos para o Gran Finale. Brasileiros, custa R$4.000 para vocês participarem. Nunca teria o Gran Finale. Eu falo que o Gran Finale custa 1% aqui no Brasil, né? Custa R$100, sei lá. Não é? Enfim, entende? É possível. A gente tem que acreditar, a gente tem que ter essa paixão que o Paulo fala, que o Henrique fala tanto, né? A gente tem que ter essa paixão, esse criar, né? Criar situações, criar ferramentas aqui na nossa realidade para que as coisas aconteçam, né? Eu queria perguntar também, antes da gente ver os filmes, Paulo, eu acho que o Aderbal tá aí, né? Tá. Ele tinha uma saidinha. Pro Aderbal, você que já traduziu fez tantas traduções de tantos festivais já com a Ruth Duay, muitas vezes que o Leque veio, né? E que agora é o responsável pela tradução do livro, né? Queria que você deixasse aí um comentário seu para as pessoas de como é que é o conteúdo desse livro, né? Eu não sei se todo mundo que está assistindo sabe, nós estamos num financiamento coletivo na plataforma Kikante, então é uma pré-venda, tá? Do livro do Maestro Henry Leck em português. Nós estamos nas últimas 2 semanas, então se você ainda não comprou o seu, vai lá e reserva o seu, tá? Que a campanha está chegando ao fim, tá bom? E, Aderbal, eu queria que você desse aí uma palavra para a gente sobre o livro, por favor. Eu acho o livro muito pertinente, porque como é que funciona no Brasil? Vamos abrir um coral. Aí, fulano é o regente, quero abrir um coral aqui, pega não sei quem ali, não sei quem. Mas não tem, sabe, assim, a noção do que vai precisar por causa disso, porque tudo na verdade, é a administração de um negócio. É um negócio como outro qualquer, é uma empresa como outro qualquer. Então, o que acontece? A pessoa quer abrir um coral, eu sou regente, vou lá naquela empresa, quero ter um coral lá. Mas esse livro mostra a você e te dá um embasamento para você ver que a coisa não vai funcionar só naquele oba-oba de querer fazer um coral. Eu sou um bom regente, eu tenho uma boa carreira, uma boa bagagem e tudo mais, mas não é só isso. Mas, por outro lado, aquela ali é a realidade americana. A realidade brasileira, a gente, como a Lívia falou, vai ter que adaptar. Mas o livro é muito bom para você começar a questionar justamente a estrutura do teu negócio. Como é que você vai montar um coral que funcione, que dê certo, entendeu? Em todas as ramificações desse negócio. Porque não é fácil,
entendeu? E outra coisa, o americano, em geral, culturalmente, o americano ele vê tudo para que não faça que ninguém perca tempo. Que a pior sensação para o americano é que ele chegar no lugar e tem, oh, estou perdendo tempo aqui. E nós brasileiros, nós não pensamos em organizar as coisas antes para que ninguém tenha essa sensação. E brasileiro gosta de reclamar, gosta dessa coisa toda. Então, isso para nós é muito bom. Nós, como regentes, eu também estou fazendo regência agora no FRJ. E olha, estou fazendo. Chique. Orquestral, mas é maravilhoso, porque até os regentes orquestrais têm muito a lucrar com isso, porque, afinal de contas, seja coro, seja orquestra, é um grupo social e está sujeito a todos os aspectos, todas as idiosincrasias das pessoas. Nós estamos lidando com pessoas heterogêneas de todas as bagagens. E esse livro, ele chega para justamente esclarecer, olha, o caminho é pela organização. Você tem a técnica, você tem a cultura, você tem a história, você tem toda a parte musical, mas também tem que ter todo o embasamento teórico de como funciona uma empresa, para você saber o que fazer para levar o seu coral ao sucesso. muito bom. Lilian, Excelente, excelente. você, enquanto eu vou colocando o vídeo aqui, você fala da semana que vem. Ah, sim, boa. A semana que vem a gente tem um encontro aqui sobre a ponte Gran Finale Butler, uma regente muito, muito, muito especial, uma regente internacional. Foi a nossa convidada da 13ª edição do Gran Finale, a Ruth Dwyer. Ela vai estar com a gente para compartilhar um pouco sobre como está sendo a pandemia no ICC, como eles estão lidando com toda essa situação, né? Contar um pouco sobre como é a questão da educação musical através do canto, que é uma área dela muito forte dentro da organização do ICC, né? E compartilhar com a gente a experiência também de 30 anos e tralalá, nem sei quantos anos, né? À frente lá desse grupo. Ótimo. Quem vai traduzir? Sábado, 22, às 10 da manhã. Estão todos convidados. Espero vocês. Quem vai tá? traduzir semana que vem, Lilian? Claro, né? Aderbal, você está aí, né? Com a gente semana que vem, para nos dar uma força. Ó, a gente vai ver um pouquinho dos vídeos agora dos meninos. Esse vídeo é do meu recital de mestrado. Eu fiz uma música brasileira, claro. Não sei se dá para ouvir. Quem está cantando são americanos, né, Maíra? Não sei se dá para... Parece que está um pouco baixo. Tá bem baixo, Paulo. É Tá porque baixo? a gente tem que ficar mudo, cada um fica mudo, porque tá entrando barulho. É, vocês têm que mutar aí. Acho que não tá rolando, né? Não dá para ouvir. Tá ouvindo agora? Obrigado, Gisele. Vamos ver outro agora. Paulo, Silmara, faz todo mundo ficar mudo. Tem alguém entrando com o som ambiente deles aí. Eu não estou mais como anfitriã. Paulo, muta, por favor. Mas acho que você se mutando a gente não escuta mais, Paulo. E agora? São americanos, Maíra, cantando? São americanos. E eu tocando pandeiro, que acho que não dá para perceber. Mas...
Acho que pode seguir, né? Sim. Esse é um dos coros do ICC, é o coro da Sarah Hasler. E esse é o primeiro grupo que passa da musicalização e vai para o coro. Era um grupo que eu acompanhava. Ah, essa era pianista. Isso. Alguém está com o microfone ainda sem mutar aí. Esse era o coro da universidade, o coro, vamos dizer assim, o mais iniciante, o coro que é aberto a alunos de outros cursos. E estão cantando em português também, né? Porque, afinal... Bonitinho o português deles, né? É. Esse arranjo é de quem, Maíra? É do Marlos Nobre. É uma suíte, né? Chama Lampião, Suíte Lampião, se alguém lembrar. Essa é a primeira peça. Uhum. Paulo, fala pra gente desse aí. Qual que é esse coro, Paulo? Esse é um coro, aqui um concerto super importante chama Angel Sang, que é um concerto de Natal, onde se juntam todos. Uhum. Esse, na verdade, são os coros da região. O ICC tem vários coros, como se fossem bairros, comparando Sim. com São Paulo, por exemplo, no ABC, enfim. Então tem esses coros todos juntos, e aí um de nós, cada um rege uma peça. Então, todas essas crianças que você está vendo são crianças da região. Zerou. Esse é de meninas, né? Esse é o de meninas num ano diferente daquele que vocês viram as fotos antes. Paulo, esse foi do ano que eu estava? Quem é? O Kesley? Oh, meu Deus, você está aí. Sim, é o ano Sim. que você estava. Sim, é o ano que você estava. Eu vi isso aí, hein? Yeah, você está ali no cantinho. Estava eu e a Ruth lá, todo lá. Paulo, vai lá.
Esse você está tocando, né? Olha, novinho. Isso é uma igreja, Paulo? Isso é uma igreja local aqui, onde a gente faz os concertos de Natal. Aí são todas, nesse ano, né? Todas as crianças cantando juntas. Vocês vão ver que tem diferentes cores de uniforme, porque os corais se juntam. Isso foi em 2010, eu acho. Foi a primeira vez que eu toquei nesse concerto. Eu não fiz de propósito, viu? Eu mandei só música de Natal, não sei porquê, agora que eu percebi. Que local é esse? É um teatro ou uma igreja? Igreja, é uma igreja. Ah. É uma das mega igrejas que tem aqui. Qual igreja é essa? Chama St. Luke's Methodist, é uma igreja metodista. Metodista, né? É, metodista. É uma igreja que eu estacionava e nunca achava meu carro de tão grande. Até hoje eu estou procurando onde eu estacionava o carro. É gigante, é um negócio surreal. Eu não sei se vocês também podem compartilhar. Alguém falou episcopal, não, é metodista. Metodista. Não sei também se vocês podem compartilhar esses vídeos com as pessoas, né? Mas, pessoal, infelizmente não dá para a gente fazer perguntas, mas se vocês tiverem, vocês podem encaminhar para a Maíra, né? Para o Paulo, porque a gente já está no nosso horário. E queria agradecer a presença de todos aqui. O link do livro, nós vamos colocar... Você colocou para mim, Silmara? Eu pedi a Silmara para colocar agora, ela colocou o link do livro. Coloquei, está no chat. Está na campanha. Lília, vamos encerrar com você falando mais uma vez sobre o sábado que vem o livro. E a gente agradece a presença de todos aqui nessa manhã. Peraí, Lília, está sem som. Pronto. A gente tem aqui também, nos ouvindo agora, o Kesley Reis, que é o baterista do Gran Finale. Foi meu aluno desde criança, né? E foi para o ICC também, para Butler, com a Ruth, depois do Gran Finale. E está lá até agora, morando em Los Angeles. Ele vai estar com a gente também na live de sábado que vem com a Ruth. Parece que agora ela é a mãe adotiva dele, a mãe americana dele. Olha que privilégio. Que bom. É isso, Kesley? Cadê o Kesley? Mamãe, tô aqui. Então, é isso? É isso mesmo. A mamãe e o papai. Beijo, Zé. Beijo, bom te ver. Legal, a gente se vê no sábado aí. Muito animado para semana que vem. Bacana, bacana. Oi? Gente, 2 semanas para contribuir. Clica aí, se você ainda não reservou o seu livro, reserva teu livro, tá? Clica aí, ajuda a gente a bater essa meta para todo mundo ter esse livro impresso em mãos em setembro, tá bom? Obrigada. Pessoal, Paulo quero colocou agradecer o e-mail dele, quem quiser tá aí, tá? Isso, quero agradecer a todos que estão vendo, ao Paulinho, a Maíra, ao Paulo Paraguaçu, enfim, todo mundo que está aqui juntos, tornando essa manhã tão gostosa e tão emocionante. Que bom. Ai, que bom, hoje eu consegui. Queria agradecer também vocês, a Lília, a Silmara, nós temos um grupo aí de voluntários também, a Maíra, tem a Tânia Bertassoli, que está com a gente também, o Aderbal, tem o Marcelo, que está aí, está com a gente aí, a Suzane. Suzane também. Então, a gente está muito feliz de estar participando, colaborando com este projeto, muito feliz. Tá bom? Bom final de semana a todos e que no próximo sábado a gente possa estar junto aqui com a Ruth e com o Kesley. Tchau. Isso aí, beijo.
Tchau, gente. Meus queridos, Beijo. adorei ver vocês falando. Obrigado, Foi Silmara. emocionante, Tchau, foi muito obrigada, gostoso, muito bom. Obrigada. Obrigada, obrigada, gente. Tchau. Valeu. Ah, Lília, parabéns. Valeu demais.